extremamente importantes para essa mitologia. Tanto essas pessoas, essas figuras míticas, que tem toda uma teoria já desenvolvida a respeito, elas são poderosas como para recurso pessoal, elas também são nefastas quando elas contêm um conteúdo extremamente pernicioso. E são pessoas que têm que ser essa imagem das pessoas, esse fantasma, vamos dizer assim, tem que ser trabalhado. Esses conteúdos, eles geralmente não são ditos, não são reconhecidos, e, por isso, cada vez mais se tornam fortes. A questão da ansiedade na família, que eu fico pensando, será que é só ansiedade? Será que não tantas outras coisas? São todas as coisas que nos assombram, os medos, os fantasmas, e sem dúvida nenhuma, a ansiedade também colabora. Então, nós vamos ver pela ótica intergeracional, nós vamos ver realmente que existem dificuldades no relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, com famílias de origem, modalidades de violência doméstica. A violência, a gente vai vendo que ela se repete. Eu tenho visto assim interessante. Primeiro, negligência social numa geração. Às vezes, a violência física na outra e a violência sexual em outra. Então, assim, a violência vai mostrando as suas diversas faces à medida que ela vai. Não sei se vocês têm experiência, depois, na hora de comentar, a gente conversa. Vocês me contam também a experiência de vocês, né? Que aqui eu estou contando a minha. Então, nós vamos ver exposição frequente a fatores de risco, e, com o passar do tempo, o que eu fiz? Eu fui cada vez... Eu pensava assim, será que isso se repete na família? Então, alguma coisa me chamava a atenção, e ia lá buscar, poxa, se repete, gravidez na adolescência, interessante. Exposição a fatores de risco se repete, olha, existe um padrão disso, o padrão do apego ao álcool, a drogas. Então, a pessoa fica perdida no meio dos vendavais, não sabe de onde vêm realmente as questões que a impactam e as questões que a atingem. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte. Quando eu trabalho com os mitos, existe todo um trabalho preventivo, um trabalho terapêutico, e eu tenho um esquema de trabalho. Eu vou passar bem rapidinho depois. Por que eu comecei? Vocês poderiam me perguntar, por que, Marilene, você começou a usar rituais? Antes, nos congressos, uns 4, 5 anos atrás, você não usava, porque você começou a usar rituais. Porque eu adoro o olhar histórico, o olhar da antropologia, e eu estudo muito, eu adoro os rituais, e sempre fui muito apaixonada pelo campo, né? Eles estão mitologia comparada. E quando você começa a ver, você vê como as culturas, né? Se você for numa aldeia indígena, eles estão utilizando rituais para lidar com questões de vida, com questões de morte, com questões de adolescência, com questões de casamento. Todas as questões humanas mais significativas são utilizadas através dos rituais. E os rituais curativos, desde o curandeiro da aldeia, ele vai utilizar rituais curativos, que têm, na sua composição, elementos muito importantes. Então, daí eu fui ver que tipo de elementos eram mais eficientes e que cultura mais usava. E daí eu cheguei à ideia dos 4 elementos e desenvolvi uma teoria. E uma teoria em cima dos rituais curativos e os rituais que eu vou chamar de uma maneira muito forte, que daqui a pouquinho vocês vão ver a palavra que eu vou usar. Por quê? Porque são rituais que nós temos, são conteúdos muito fortes e profundamente enraizados, né? Quando você trabalha com mitologia, para você trabalhar, você tem que resgatar, pelo menos, a história de 3 gerações. Se você não for trabalhar com a família, com o casal, você vai trabalhar com o indivíduo e você vai trabalhar com a história que ele traz. Você vai trabalhar com as histórias conforme ele está construindo a respeito da família dele. Tá? E daí você vai fazer um trabalho em si. Voltando aos rituais, o que nós vamos pensar? Nós vamos ver, foi utilizado
quando começou a ser utilizado na terapia familiar. Nós vamos ver que ele foi introduzido anteriormente por Mara Silvini Palazzoli. Eu não vou estar entrando muito, gente, eu só vou dar ao passar, tá? E que, realmente, no grupo de Milão, eles usavam como uma ação ou uma série de ações. Ou é uma ação, uma série de ações, acompanhadas por fórmulas verbais para intervir na família em sua totalidade. Nós vamos ver que outros pesquisadores também vão ampliando, acrescentando a questão, a noção dos rituais vazios. É muito importante isso, porque o ritual não pode ser vazio, ele tem que ser preenchido. Pois eu vou conversar com vocês com a questão do envolvimento, com a questão da intensidade e com a questão do compromisso, que se você não tiver essas 3 frentes de trabalho com o ritual, essas 3 condições do planejamento do ritual, ele vai ser um ritual vazio. Então, e os rituais curativos úteis na terapia, rituais de transição, rituais curativos e redefinição da identidade. Isso é muito importante. Eu vou trazer alguma coisa, eu vou trazer mais os curativos mesmo, de um tipo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês. Tá? Em outros momentos, a gente pode trazer mais experiência. Por exemplo, só o ritual de redefinição de identidade é maravilhoso, dá para você trabalhar em muitas questões, de adoção, de uma pessoa quando sai da prisão, uma pessoa quando deixa as drogas, né? Bom, ontem eu perguntei, quem não queimou alguma coisa já na vida para deixar para trás? Ontem não tinha ninguém, não sei se hoje tem. Quem nunca queimou nada? Você jogou no rio? Isso, muito bem colocado, porque nós vamos trabalhar com os 4 elementos. Porque a água, você tem uma identificação maior com a água do que com o fogo. Tá? Algumas considerações são importantes, vindas de vários autores, né? Então, aí, eu não vou poder estar passando muito com vocês. Tá? Algumas considerações são importantes aí, ó. Agarrar-se, geralmente o ritual envolve agarrar-se a alguma coisa e deixar outra coisa para trás. Eu estou agarrando a uma, às vezes você vai fazer um ritual para deixar para trás, e você, no mesmo ritual, você coloca questões de se agarrar a alguma coisa. Depois eu vou até conversar com vocês a respeito de como poder fazer isso. Muito importante, a pessoa... Eu não concordo, não trabalho com você estabelecer o ritual. Você cria condições e constrói com a pessoa o ritual, porque o ritual tem que ter significado para ela. Ela tem que se envolver no planejamento do ritual. Ela tem que escolher com que elemento ela quer trabalhar. Como você mesma me disse ali, como que é teu nome? Maria. Que me disse assim, não, para mim, o mais importante é a água, não o fogo. O que deixaria para trás, o que eu quis deixar, era a água que levaria embora, não era o fogo. Daí, nós vamos entrar nos 4 elementos, que é... Eu gastei quanto tempo agora falar? 20 minutos. Bom, os 4 elementos, nós vamos ver que realmente, o que tem se mostrado forte para mim, o uso que as pessoas fazem dos 4 elementos da natureza, ao observar a escolha que elas fazem do mesmo. Convém falar um pouco a respeito, né? Daí eu vou fazer um histórico que eu não vou fazer agora com vocês, da Grécia Antiga, porque os 4 elementos são fonte da vida, e eles são necessários à manutenção da vida. Então, o significado e a experiência com eles está extremamente arraigada dentro do nosso psiquismo e no nosso mundo. Nós vamos ver, por exemplo, o quanto de sustentação, quando a gente voa, quando a gente navega, depois a gente volta para a terra. Meu Deus, que delícia com os pezinhos aqui na terra. Por quê? Ela nos dá a sustentação. E nós sentimos muito forte isso. Ela faz crescer, ela frutifica, ela nos dá o alimento. Daí também não vou entrar, sinto muito, mas não vou entrar. Nós vamos ver ali
como é interessante o fascínio do vento, que leva embora e que se movimenta. O ritual ele é importante, o uso para alavancar mudanças. Ele deve ser considerado no âmbito do momento crucial mítico. Então, a minha experiência permite aprofundar o olhar e observar questões estreitamente enraizadas no nosso psiquismo, como os estigmas e profecias. Então, a hora que eu consigo identificar que estigma que existe, que profecia que existe, e que elas podem ser oportunamente trabalhadas utilizando-se os rituais. Com o objetivo de trabalhar com esses conteúdos, fui idealizando rituais curativos que intitulei Rituais de Esconjuração. Por que eu usei um nome tão forte? Né? O nome mais forte do que esconjuração é exorcização. Né? Por quê? Porque realmente eu vou esconjurar, eu vou maldizer, eu vou deixar para trás, porque junto com o ritual é muito interessante a palavra. Porque com a palavra eu posso banir, eu posso deixar, eu posso cortar, eu posso agradar, eu posso acariciar, eu posso punir. Não é? Nós que trabalhamos com a palavra sabemos o poder que ela tem. Acentuando o poder emocional transformador das mitologias presentes, conforme expostas nos momentos cruciais, havendo reforço pelo significado das palavras, esconjurar, no sentido de banir, prometer, jurar. Porque se eu estou querendo marcar um momento em que eu vou começar a mudar, é muito interessante. Aí, por isso, não pode usar toda hora o ritual, precisa ver as horas. Existem autores que dizem, não, usa 1 ou 2 na terapia, no início. Eu já uso, tenho um uso que eu faço deles, que eu já vou passar para vocês. Os momentos cruciais míticos, que está na minha leitura, são alguns momentos de nossa existência que se tornam marcantes pelas experiências intensas ou drásticas que marcam a ferro em brasa. Um tempo servem para testar as forças presentes nos mitos individuais e nos mitos familiares. E são momentos importantes para se mudar. Não existem rituais de esconjurar prontos. Podem ser construídos de acordo com as situações específicas que se quer fortalecer ou eliminar, juntamente com as pessoas envolvidas, pois são importantes para identificar o teor emocional e intensidade das questões envolvidas. Então, esse teor emocional, intensidade das questões, são todas coisas que devem ser consideradas. De acordo com a experiência anterior, a experiência que eu fui tendo com eles, é importante conjugar o quê? A ação e a fala, citando alguns exemplos. Para deixar para trás quando o elemento é água, que a água do tempo leva embora. Quando o elemento é ar, que ora espalha os 4 ventos e leve para longe. Então, muitas dessas falas, as próprias pessoas construíram. E as próprias pessoas me trouxeram. E eu fui vendo essa repetição nas pessoas. E o poder dos 4 elementos. Que a terra acolha e transforme. Inclusive, o pessoal estava me falando de luto. Uma época eu trabalhei com uma pessoa com luto com isso. Né? Ele conseguiu enterrar as coisas da mãe, mas, ao mesmo tempo, encher de sementinhas para que crescessem flores no lugar onde ele enterrou. Então, ele tinha que trabalhar as 2 questões ao mesmo tempo. E foi ótimo, porque depois ele lembrava, ele falava, não, eu me lembrei que eu tinha deixado, e as coisas delas estavam se dissolvendo, mas, ao mesmo tempo, cresceram flores que davam mais flores. E era tão bonito, né? Quer dizer, aquilo que nós vimos, a semente da semente da semente, o filhote do filhote do filhote. Né? O fogo.
que o fogo queime,